Paz do Senhor, irmãos. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 33 até o versículo 34 diz: Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigos dos publicanos e dos pecadores. Estudo Pentecostal diz: o vinho nos tempos do Novo Testamento. Vinho fermentado ou não fermentado. Segue-se um exame da palavra bíblica mais comumente usada para vinho. A palavra grega para vinho, em Lucas capítulo 7, versículo 33, é oinos. Oinos pode referir-se a dois tipos bem diferentes de suco de uva. O suco não fermentado e vinho fermentado ou embriagante. Essa definição apoia-se nos dados abaixo. A palavra grega oinos era usada pelos autores seculares e religiosos antes da era cristã e nos tempos bíblicos da igreja primitiva, em referência ao suco fresco de uva. Anacreontes escreve: esprema a uva, deixe sair o vinho. Nicandro, do século II a.C., escreve a respeito de espremer uvas e chama de oinos o suco daí produzido. Pápias diz, um dos pais da igreja primitiva, menciona que quando as uvas são espremidas produzem jarros de vinho. Uma carta em grego escrita em papiro fala de vinho, oinos, fresco do tanque de espremer. Ateneu, 200 anos depois de Cristo, fala que vinho doce que não deixa pesada a cabeça. No outro lugar, escreve a respeito de um homem que colhia uvas acima e debaixo, pegando vinho no campo. Para considerações... isso daqui é outra coisa. Os eruditos judeus que traduziam o Antigo Testamento do hebraico para o grego em 200 anos antes de Cristo, empregaram a palavra oinos para traduzir várias palavras hebraicas que significam vinho. Em outras palavras, os escritores do Novo Testamento entendiam que oinos podia referir-se ao suco de uva, com ou sem fermentação. Quanto à literatura grega secular e religiosa, um exame de trechos do Novo Testamento também revela que oinos podia significar vinho fermentado ou não fermentado. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, o mandamento: não vos embriagueis com vinho, refere-se ao vinho alcoólico. Por outro lado, em Apocalipse capítulo 19, versículo 15, Cristo é descrito pisando o lagar. O texto grego diz: ele pisa o lagar do vinho. O oinos que sai do lagar é suco de uva. Isaías capítulo 16, versículo 10. Jeremias capítulo 48, versículo 22. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 6, oinos refere-se às uvas da videira, como uma safra que não deve ser destruída. Logo, para os crentes dos tempos do Novo Testamento, vinho, oinos, era uma palavra genérica que podia ser usada para duas bebidas distintivamente diferentes extraídas da uva, o vinho fermentado e o não fermentado. Finalmente, os escritores romanos antigos explicavam com detalhes vários processos usados para tratar o suco de uva recém-espremido, especialmente as maneiras de evitar sua fermentação. Columela, da agricultura. Sabendo que o suco de uva não fermenta quando mantido frio, abaixo de 10 graus Celsius,
é livre de oxigênio. Escreve da seguinte maneira: para que o suco de uva sempre permaneça tão doce como quanto produzido, siga estas instruções. Depois de aplicar a prensa às uvas, separe o mosto para novo, suco fresco. Coloque-o num vasilhame novo, tampe-o bem e revista-o bem cuidadosamente com piche, para não deixar a mínima gota de água entrar. Em seguida, mergulhe-o em uma cisterna ou tanque de água fria e não deixe nenhuma parte da ânfora ficar acima da superfície. Tire a ânfora depois de 40 dias. O suco permanecerá doce durante 1 ano. Também columela, agricultura e árvores, Catão da agricultura. O escritor romano Plínio, século I d.C., escreve: Tão logo tiram o mosto, suco de uva, do lagar, colocam-no em tonéis. Deixam estes submersos na água até passar a primeira metade do inverno, quando o tempo frio se instala. Este método deve ter funcionado bem na terra de Israel. No livro de Salmo, capítulo 65, versículo 9. Outro método de impedir a fermentação das uvas é fervê-las e fazer um xarope. Historiadores antigos chamavam esse produto de vinho, oinos. O Cônego Farrar declara que os vinhos assemelhavam-se mais a xarope. Muitos deles não eram embriagantes ainda. Observa que sempre havia um meio de conservar doce o vinho durante o ano inteiro. O uso do vinho na Santa Ceia, na Ceia do Senhor. O uso do vinho na Ceia do Senhor. Jesus usou uma bebida fermentada ou não fermentada de uvas ao instruir a casa do Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 26. Marcos capítulo 14, versículo 22. Os dados abaixo levam à conclusão de que Jesus e seus discípulos beberam no dito ato suco de uva não fermentado. Nem Lucas, nem qualquer outro autor bíblico emprega a palavra vinho, do grego oinos, no tocante à ceia do Senhor. Os escritores dos 3 primeiros evangelhos empregam a expressão fruto da vide. Mateus capítulo 26, versículo 29, Marcos capítulo 14, versículo 25 e Lucas capítulo 22, versículo 18. O vinho não fermentado é o único fruto da vide verdadeiramente natural, contendo aproximadamente 20% de açúcar e nenhum álcool. A fermentação destrói boa parte do açúcar e altera aquilo que a videira produz. O vinho fermentado não é produzido pela videira. Jesus instruiu a ceia do Senhor quando ele e seus discípulos estavam celebrando a Páscoa. A lei da Páscoa em Êxodo capítulo 12, versículo 14, proibia durante a semana daquele evento a presença de CO. Êxodo capítulo 12, versículo 15. Palavra hebraica para fermento ou qualquer agente fermentador, CO. No mundo antigo, era frequentemente obtido da espuma espessa da superfície do vinho, quando em fermentação. Além disso, todo o ametés, qualquer coisa fermentada, era proibido. Deus dera essas leis porque a fermentação simbolizava a corrupção e o pecado. Mateus capítulo 16, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Jesus, o Filho de Deus, cumpriu a lei em todas as exigências. Em Mateus capítulo 5, versículo 17 fala sobre isso. Logo teria cumprido a lei de Deus para a Páscoa e não teria usado vinho fermentado. Um intenso debate perpassa os séculos entre os rabinos e estudiosos judaicos sobre a proibição ou não dos derivados fermentados da videira durante a Páscoa. Aqueles que sustentam uma interpretação mais rigorosa e literal das escrituras hebraicas, especialmente em Êxodo capítulo 13, versículo 7, declaram que nenhum vinho fermentado devia ser usado nessa ocasião.
Certos documentos judaicos afirmam que o uso do vinho não fermentado na Páscoa era comum nos tempos do Novo Testamento. Por exemplo, segundo os evangelhos sinóticos, parece que no entardecer na quinta-feira da última semana de vida aqui, Jesus entrou com seus discípulos em Jerusalém para com eles comer a Páscoa na Cidade Santa. Neste caso, o pão e o vinho do culto de Santa Ceia, instruído naquela ocasião por ele. Como memorial seria o pão asmo e o vinho não fermentado do culto Seder. Aí você pode ver aí no... essa daqui é uma edição de uma enciclopédia. Enciclopédia, né? No Antigo Testamento, bebidas fermentadas nunca deviam ser usadas na casa de Deus, e um sacerdote não podia chegar-se a Deus em adoração se tomasse bebida embriagante. Levítico capítulo 10, versículo 9. Jesus Cristo foi o sumo sacerdote de Deus no novo concerto, e chegou-se a Deus em favor do seu povo. Hebreus capítulo 3, versículo 1. O valor de um símbolo se determina pela sua capacidade de conceituar a realidade espiritual. Logo assim como o pão representava o corpo puro de Cristo e tinha que ser asmo, sem a corrupção da fermentação, o fruto da vide representando o sangue incorruptível de Cristo, seria melhor representado por suco de uva não fermentado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Uma vez que as Escrituras declaram explicitamente o corpo e o sangue de Cristo não experimentaram a corrupção. Salmo, capítulo 16, versículo 10. Atos, capítulo 2, versículo 27. Esses dois elementos não corretamente simbolizados por aquilo que... Esses dois elementos são corretamente simbolizados por aquilo que não é corrompido nem fermentado. Paulo determinou que os coríntios tirassem dentre eles o fermento espiritual, o agente fermentador da maldade e da malícia, porque Cristo é a nossa Páscoa.